Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte aqui do nosso vídeo, né, pessoal? Que a gente está fazendo o tema de hoje. Você lembra o tema de ontem aí? Já fui ali no médico aqui no meu. E agora eu tô voltando, tá? Para a gente continuar essa segunda parte, né? Já gravei a primeira aí. Mas qual é o tema? Você lembra qual foi o tema que a gente falou, pessoal? Ou não? Deixa eu tomar um suco aqui de maracujá, tá? No copinho de criança, porque eu sou uma criança. Meu Deus, que bobagem, né, pessoal? Mas é isso, graças a Deus. Então, vamos lá, cadê? Meu Deus, saiu aqui, ó, pessoal. Você tá vendo como é a coisa? Meu Deus, cadê? Deixa eu ver se vai voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai voltar, né, pessoal? Deixa eu ver aqui o estudo de hoje, né, rapaz? E a gente não pode perder o estudo de hoje, né, pessoal? Cadê? Aqui, epa. Não tá entrando no estudo de hoje, pessoal. Meu Deus, e agora? Deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Cadê? Cadê, pessoal? Nosso estudo de hoje estava aqui nesse instante. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, achei. Achei meu estudo aonde a gente, deixa eu ver aonde a gente parou, tá? A gente parou aqui, foi aonde mesmo, pessoal? Aqui, ó, segunda parte, ó, onde a gente parou, tá? Então, o tema de hoje aqui, pessoal, é o que é o fluxo da vida espiritual. Então, o que é que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? O que é esse fluxo da vida espiritual? Ele diz que o fluxo da vida espiritual também é chamado de um estado de fluxo, né? Estado da consciência, onde sua consciência está fluindo bem aqui, tá? Ele fala também o fluxo cósmico, então que a sua consciência está em um fluxo cósmico. É um estado mental, né, do campo mental da gente, em que a pessoa se sente totalmente imersa em uma atividade, perdendo a noção do tempo, do espaço, e experimentando uma sensação de profunda satisfação. Então, sua consciência tá imersa naquela atividade que é da sua alma. Então, é do seu propósito e está trazendo uma satisfação para a sua alma, uma satisfação de realização, que você está realizado. E é o que a gente tem que sentir aqui, pessoal. A gente precisa entrar nesse fluxo. E tem muitas pessoas que estão fora desse fluxo espiritual, tá, pessoal? Tem muitos aí, tá? Eu sinto muito, muitas pessoas com insatisfação de viver essa realidade aqui, pessoal. Ela quer ir embora dessa realidade, então, e o inimigo tá colocando aí influências baixas, pensamento negativo, tá, pessoal? Então, faz com que você não viva nesse fluxo da vida. Então, ele está fazendo. Então, você quer ir embora, aqui tem dificuldade de muitas coisas, aqui tem. Aí você, não quero viver mais. Então, a pessoa fica sem motivação de vida.
Ela está fazendo as coisas, mas não está gozando. A alma dela não está gozando. Então, precisa entrar nesse fluxo da vida. Aí ele fala, é um estado de completa harmonia entre o pensamento, sentimento e ações, como se a pessoa estivesse em perfeita sincronia com a vida. Então, a pessoa entra naquela sincronia, é a minha pergunta. E por que temos que vibrar nesse estado, né, de sincronia? Por que a gente tem que, como é que se diz? Vibrar nesse estado de sincronia, né? Por que a gente tem que estar? Que é o fluxo da vida. Essa sincronia do pensamento, do como é que se diz? Do pensamento, do sentimento e da emoção, é que a gente está bem nesse fluxo, então a gente vai andar nesse fluxo da vida, tá? O que mais, pessoal? Cadê? Aonde foi que eu parei? A segunda parte, lembra? Aqui, segunda parte. Ele fala, o fluxo da vida é intrinsecamente ligado ao crescimento pessoal e espiritual. Então, você cuidar tanto da mente da emoção, é da alma, tá, pessoal? Pessoalmente, você vai crescendo a sua alma e a sua consciência também. Cada experiência, seja positiva ou negativa, oferece a oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Então, é por isso que está escrito lá, Paulo escreveu corretamente, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado segundo o seu propósito. Então, se você é chamado, pessoal, tá? Como é que se diz? Todas as coisas estão cooperando para o seu bem, tá? Tanto a positiva quanto a negativa, tá? Tá cooperando. Aí ele fala, ao abraçar o fluxo da vida, podemos nos tornar mais resiliente e adaptável, aprendendo a lidar com mudanças e desafios que surgem ao longo do caminho. Então, quando a gente é uma pessoa que está nesse fluxo, está na espiritualidade, é uma pessoa que está em conexão com o Criador, com Deus, com Cristo, né? A gente está nessa frequência boa. Então, a gente começa a ter força, começa a se adaptar à situação aqui. A gente começa a lidar com mudança e desafio que está acontecendo no mundo, na nossa vida. A gente consegue, tá, pessoal? Aí ele fala, essa abordagem proativa é fundamental para alcançar nosso objetivo e viver uma vida plena. Então, é fundamental para alcançar nosso objetivo e viver uma vida plena. Então, a gente tem que entrar nessa abordagem, nesse trabalho da espiritualidade para a gente alcançar esse nosso objetivo. É de a gente levar uma vida aqui plena, feliz, tá? Por mais que a circunstância, né, esteja contrária, a gente vai conseguir se adaptar. Ao que mais? Ele fala, o fluxo da vida não é um estado permanente, mas sim uma experiência que pode ser alcançada e vivenciada em momento específico. É importante lembrar que o fluxo da vida espiritual não é algo a se buscar como um fim em si mesmo, mas sim uma consequência da entrega e da conexão com a vida. Então, você tem que ter uma entrega, uma conexão com esse fluxo que vem da vida, que é a vida está em Deus, está nessa fonte. Se você não está conectado, você não tem vida, pessoal. Tá? Tem tanta pessoa aí que tem dinheiro, né? Você pensa, aquela pessoa é feliz. Você se engana, tá? É um engano que está na sua mente, tá? Talvez aquela pessoa está querendo até se destruir, está querendo não viver mais, tá? Tem tantos assim, tá, pessoal? Por isso meu vídeo está aqui para ajudar essas pessoas, tá? E eu espero que ajude, tá, pessoal? Não é fácil, tá?
Isso é um trabalho de despertar da consciência, então leva um pouco de tempo para alcançar essa frequência. Aí ele fala, fluir com a vida ou estar no flow. Então, flow é fluir com a vida. Então, quando você está nessa fluxo da vida, você está fluindo com a vida de Deus, a vida espiritual. É a verdadeira vida, tá? E encontrar a mistura perfeita entre o prazer e o desafio. Estamos falando daquele momento de grande criatividade e rendimento que nos enche de sentimento positivo. Então é onde a gente está gozando na alma, tá? Sentimento, então a alma, então sentimento vem da emoção, então vem da alma, então você está gozando a sua alma. É preciso gozar, tá, pessoal? Aí ele fala: o desafio é uma parte fundamental do nosso bem-estar físico e psicológico. Então, o desafio vem para trazer esse desafio de a gente ter resiliência, né? E a gente tem que ter bem-estar físico como psicológico, então mental, tá? Não há felicidade sem desafio, então não há felicidade se você não lutar para ter aquilo, para ter o gozo, porque quando você luta, você vai lá, nossa, eu passei por isso, ali na hora que você chega lá, você tem gozo. Hã? O que mais? Ele fala a prática de atividade espiritual com meditação, oração e com a natureza pode ajudar o fluxo de energia pessoal com essa força universal, promovendo um estado de paz interior e bem-estar. Então, a gente tem que praticar, tá, pessoal? Essas atividades é o que a gente faz aqui e está funcionando na nossa vida. Aí ele fala, o estado de fluxo também é conhecido como estar na zona. Então, a zona de amparo, né, pessoal? É um estado mental que traz série de benefícios em um estado de imersão completa e foco energizado em atividade, frequentemente descrito como eufórico, né? Só fica mais alegre, mais eufórico, né? O tempo parece desaparecer nesse estado e a pessoa se torna mais automotivada, produtiva, empoderada. Então se torna mais empoderada, mais, sabe, ela tem aquele de viver, aquele ânimo de viver a vida. E é um estado que pode melhorar significativamente sua vida diária e seu desenvolvimento. Então, vai nos ajudar, pessoal. É coisa para nos ajudar. Vocês querem melhorar? Vocês querem ajuda, pessoal? É o que eu estou fazendo aqui para tentar lhe ajudarem, pessoal. Tá? Tem muita gente que fica. Porque essas coisas que eu falo aqui é misturada com coisa religiosa, tá? Eu sei que aí essas pessoas que estão em outro grupo religioso, eles começam a endurecer o coração para isso, pessoal. Para informação. Tem muitos que religiosos que não querem assistir meu vídeo, pessoal. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas até começar a despertar, tá? Aí ele fala, quando entramos no fluxo e a mente se aquieta, nós nos aproximando da mente zero. Então você fica naquele estado de que a alma tem naquele gozo na alma, estado zero. Então, eles falam que isso acontece quando a gente entra nesse fluxo. Aquieta, mas a gente fica, não, tá tudo certo, você fica quieto. Quando nós pensamos, estamos muito ativos e com ruído. Então, a mente, né, leva a gente para muitas. Aí ele fala, os antigos totecas chamava a mente imperativa de mitote. O mitote é como um mercado movimentado. Então, é aquela. Ontem eu passei por mercado, todo mundo numa agitação, né? Então, sua mente está assim como aquele mercado agitado. Nossa, é uma agonia, tá? Eu não gosto desses lugares movimentados, tá? Mas é isso, às vezes a gente vai ter que enfrentar, tá?
Aí ele fala, há tanto barulho e agitação que não é fácil ouvir outro falar. Então não é fácil. Sabe, usar aquela zoada aí, pessoal. Nossa, é muito difícil. Aí ele fala, ao mesmo se aplica a mente. Então, isso se aplica à mente também. Talvez a mente sua deve estar assim, igual aquele mercado lá, aquele barulho, aquela confusão à sua mente, tá? Ele fala, a intuição é uma orientação de aspecto superior do eu, ou o eu sou, né? Comunica silenciosamente, sutilmente. Então, essa intuição, né, pessoal, que a gente ouve, né? A gente que somos espiritual, a gente segue essa intuição, tá? Esse guia, né? Que é conhecido também como Espírito de Deus, Espírito Santo, é conhecido como eu sou, é conhecido que existe esse guia que está guiando. E a gente precisa ir nessa orientação. Essa orientação sutil não pode ser transmitida quando a mente está cheia de pensamento. Então, se você estiver no mercado, sua mente está igual aqueles mercados, então, você não consegue ouvir essa intuição, pessoal. A orientação para dizer qual o caminho, qual é o jogo, como é que você tem que jogar a próxima jogada. Por isso que a meditação vai fazer com que acalme a sua mente. Ela fique mais no presente. Aí ele fala, psicólogo, né, terapeuta, né, espiritualista, diz que esse estado de fluxo, né, da vida espiritual da pessoa, você tende a perder a autoconsciência e a consciência de si mesmo como indivíduo separado. Então, você começa a separar uma coisas que é do elevada espiritual do ego, né? As coisas do ego. Você começa a perceber isso. Você fica totalmente imerso na experiência, no momento presente. Então, você se envolve totalmente naquela experiência, tá? E ele fala, esse indivíduo separado é a sua mente egóica. Então, você separa dessa mente egóica que vem do ego. No estado de fluxo, o domínio que a mente egóica exerce sobre a mente diminui. Então, diminui mais, não tem muito. O ego não tem mais muita força para levar você para fazer bagaceira. Ele não tem mais força. Quando você está nesse estado de conexão com a sua espiritualidade, você naturalmente está mais no agora. Então você está mais no agora, está vivendo aquilo. Você está experimentando as coisas. Tá? É isso, pessoal. Aí o que mais? A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse fluxo da vida espiritual? Então, pessoal, será que a Bíblia fala que é aquele fluxo que é a conexão, o Espírito de Deus nos guiando? Então, será que a Bíblia não fala? Então, vamos ler. João 7, 39, versículo 39, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia a respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, né, que Cristo ainda não foi crucificado, não foram dados porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, naquele tempo, Cristo estava falando aquilo, mas que ia acontecer aquilo, porque naquele tempo ainda ele não foi na cruz e disse, está consumado. Então, o rio que fluirão do interior de água viva é o Espírito que ia descer sobre a pessoa. Então, a pessoa ia ficar naquele estado de fluxo da vida. Então, os apóstolos sentiram isso, né? Pessoas que recebem verdadeiramente o Espírito de Deus, o Espírito, ele entra nesse estado, pessoal. Tá? O batismo no Espírito, ele imersa, ele entra naquilo, então nada mais tira a conexão dele, tá, pessoal? O que mais?
João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, do interior da pessoa, aquele que crê, ia fluir esse rio de água viva, pessoal. Tá? Que é o Espírito de Deus. Então, quem tem por isso que você passa o magnetismo, flui de você coisas boas. E todas as pessoas querem, né? Aí o que? João 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber da água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, a água que ele está referido é o Espírito que ele vai receber através da palavra de Deus. Então, a gente recebe o Espírito de Deus quando a gente crê na palavra de Deus, a gente crê em Cristo. Aí essa palavra vai começar a mexer no nosso interior. É por isso que Paulo escreveu lá: a palavra de Deus é mais afiada do que espada de 12 gumes. Ela penetra até a divisão. Então ela vai entrar lá, vai começar a querer trabalhar. É por isso que muitos não querem ler a Bíblia, tá? Porque eles sabem que tem um poder no ser espiritual dele. Esses daí, tá? Só comentam da Bíblia, mas não quer ler o versículo assim. Então, não terá sede, ao contrário, a água que eu der se tornará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, não vai faltar o fluir do Espírito de Deus sobre a sua vida. Você vai entrar nesse fluxo da vida. Entende, pessoal? Por isso que Cristo disse, né? Paulo falou: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não está nesse fluxo da vida espiritual. Ao que mais? Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: ô Senhor, não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? A mulher é igual hoje, tá? A maioria dos religiosos não entende o que é essa água, tá, pessoal? Eles não entendem, tá? Então tava igual aquela mulher aqui lá do Poço de Jacó, não tá entendendo nada, que estava falando uma língua muito superior, que até hoje também tem muitos religiosos que não entendem o que é isso. O que é essa água o que é essa água que Cristo não entende, pessoal? Então aquela mulher estava perdida igual a bala de tiroteiro, mas ela se encontrou, tá? O Espírito de Deus começa a guiar ela, tá? O que mais? Isaías 44, versículo 3. Você vê como a linguagem de Cristo é muito superior à nossa, pessoal, tá? É muito superior. Então, pessoal, que mais? Isaías 44, versículo 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Derramarei o meu espírito. Então, essa água é o espírito, pessoal. Aonde a pessoa vai ser fluir dela o espírito, ela vai ser batizada no espírito. Sobre sua prole, então, as pessoas, né, que era de Deus sobre a sua, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, aqueles descendentes, os descendentes de Israel que somos a gente, o gentio, tá, pessoal? A gente recebeu também a promessa pelo Espírito. Aí o que mais? Isaías 12, versículo 3. Com alegria vocês tirarão água da fonte da salvação. Então, quem é a água da fonte? A água da fonte é a fonte da vida, que é Deus, pessoal. É de lá que a gente vai tirar a nossa alegria, a nossa água. Então, o Espírito de Deus começa a fluir através de você. De lá que vem, é dessa fonte de salvação, que é Deus, tá? Se a gente não está conectado, pessoal, a gente não entra nesse fluxo da vida. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente não tem prazer, não tem gozo na alma, a gente não está curtindo,
essa realidade aqui, a gente está sofrendo aqui, pessoal. Tá? E a gente é para estar numa frequência boa aqui, sabe? Aproveitar as coisas boas, frequências boas aqui, para que a gente depois vá para outra dimensão, pessoal, e continue nossa jornada da nossa consciência. Mas o que é que está fazendo? As pessoas estão sofrendo aqui, estão se apegando às coisas aqui, estão totalmente fora do propósito que Deus queria. O que mais? João 6,35. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, você não vai ter fome de que o seu espírito vai ser alimentado e você nunca mais vai ter sede, porque o Espírito de Deus vai fluir esse rio de água viva. Então, você vai se alimentar, então, seu espírito, então você vai ter alegria, vai fluir. Por isso que o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, paz, mansidão, longanimidade. Então, são esses fluir que vai sair do seu espírito. Por isso que Cristo disse, né? Sem mim, nada poder fazer. Você não vai dar esse fruto. Não vai fluir nada de. Então, você precisa estar conectado à videira verdadeira, que é Cristo. Aí o que mais? Apocalipse 21:6. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, olha o que Cristo fala para João: quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então, se você tiver sede de Deus, tá? Cristo vai levar você gratuitamente a essa fonte. Foi o que ele falou para aquela mulher. Mas aquela mulher não entendeu que Cristo estava falando que ele era o caminho que ia levar a sua consciência a Deus, pessoal. A você se religar com a fonte, que a fonte da água viva é Deus, pessoal. É o Todo-Poderoso. É esse Deus invisível, mais real, que a gente não vê. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá entendendo, pessoal? Aí o que mais? Isaías 55:1. Venha todos que estão com sede, venha a água. E você que não possui dinheiro algum, venha, compre e coma. E coma, venha e compre vinho, né? O vinho representa o espírito, a alegria do espírito, né? E leite sem dinheiro. Então, o leite representa a palavra de Deus. E sem custo. Então, isso não pode ser comercializado, pessoal. O Espírito de Deus e a palavra, isso não pode ser comercializado. Isso é gratuito que Cristo... Mas olha hoje aí, pessoal, quanta comercialização. Tem até para você receber a imersão do Espírito, você tem que pagar lá curso, você tem que... Não é brincadeira, tá, pessoal? O engano aqui foi fortíssimo, tá? Nessa realidade que a gente vive. Mas a gente que é espiritual verdadeiramente, a gente tem que saber lidar com esse jogo aqui, tá? E eu tô aqui, por isso que eu tô aqui falando para vocês a verdade, entendendo o jogo dessas pessoas que estão aí dormindo ainda. A gente tem que entender isso, tá, pessoal? Porque faz parte aí do que aqui dessa realidade, tá? Até essas pessoas despertarem, tá? Aí o que mais? Zacarias 13, versículo 1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para o habitante de Jerusalém, para purificar do pecado e da impureza. Então, naqueles dias, que dias é esse? Né? Uma fonte jorrará os descendentes de Davi. Então, Cristo veio da descendência de Davi, né? Então, todos nós que recebemos a frequência de Cristo, a gente se torna descendente de Davi. Então, vamos receber essa água que vai jorrar
sobre a gente, então, que é o Espírito de Deus. E esse Espírito vai purificar a gente do pecado e da impureza. Deu para entender, pessoal? Você entende até a profecia lá. A gente precisa entender, tá? Os profetas escreveram a profecia que ia acontecer. E aconteceu lá na descida lá com os apóstolos, a descida do Espírito. E o Espírito agora está aí. Esse tempo da graça está aí batizando pessoas, está usando aí a espiritualidade. Está abrindo a consciência de muitas pessoas. É o Espírito, tá? Aí ele fala, Apocalipse 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então ele mostrou, o anjo mostrou para João, né? Que mostrou lá um rio da água da vida. Era claro como um cristal e fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então, essa água é esse espírito, tá, pessoal? Porque quando a gente se conecta ao Cordeiro, que é Cristo, a gente se conecta ao trono, à fonte de Deus, aonde jorra essa água da vida. A gente então entra nesse fluxo da vida. É claro, né, pessoal? Quando a gente lê com a direção do Espírito, tudo fica mais claro na nossa mente. Aí, o que é que ele diz mais, pessoal? Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Então, quem é que ele ouviu? João ouviu o Espírito, né? E a noiva dizer. Então, quem é a noiva, pessoal? A igreja. Então, a gente que se tornou igreja está chamando as pessoas para se conectar a essa fonte. Venha, é de graça, beba, se conecte aqui. Mas veja se muitos vêm. Então, o Espírito está movendo a noiva de Cristo, que é a igreja, está movendo para convidar as pessoas para se conectar com a fonte, para ela jorrar água da vida. Beba de graça água da água da vida. Então, o Espírito de Deus está movendo a noiva, que é a igreja de Deus, que somos a gente, né? Ele está movendo e está convidando, né? Venha, todos aqui que ouve, diga, venha. Quem tiver sede, então você está com sede de Deus, venha. E quem quiser, beba, de graça, é de graça. Para você receber o Espírito de Deus, você não precisa pagar nada, é de graça, pessoal. Mas você viu que o Bar Jesus queria comprar, falando para Pedro, queria comprar, pagar Pedro para receber o dom do Espírito Santo. O que é que Pedro falou? Se arrependa e receberei o dom do Espírito Santo. Não pode comprar, não existe dinheiro, tá? É de graça essa água que vem jorrando de lá da fonte, o Espírito de Deus vai mover, mas tem que ter arrependimento, pessoal. E é isso que as pessoas não querem, tá? Querem continuar a vida dela maléfica aí. Não pode, então não vai receber essa água, não vai jorrar para você. Então, você não vai entrar no fluxo da vida espiritual. O que mais? João 4,10. Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus e que está pedindo a água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Então, falando para aquela mulher, né? Jesus, a mulher lá do poço. Se você conhecesse o dom de Deus, então o dom de Deus vem através da água que é o Espírito de Deus. Você teria pedido e dele receberia água viva. Então você entrava nesse fluxo da vida aí, do Espírito de Deus, para ser guiado pelo Espírito de Deus.
Ao que mais? Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, você vê o apóstolo Paulo escreve aqui lá em Gálatas 5:20, ele escreve aqueles irmãos, se o Espírito de Deus está no guiando, a gente tem que viver por esse Espírito, a intuição guiando a gente. Ande também no Espírito. Então, o que é esse andar? É você andar nesse fluxo da vida. Você andar alinhado com a vontade que Deus quer, com a vontade Ele dirigindo você. Ande também no Espírito. Então, é assim que você vai andar. É claro, né, pessoal? Aí o que mais? Filipenses 3, versículo 3. Vamos ler. Porquanto nós em que somos a própria circuncisão. Então, nós que somos a própria circuncisão, tá, pessoal? A verdadeira é do coração, pelo Espírito, não é agora circuncisão, porque os israelitas, eles circuncidavam os homens só, né? Porque agora a mulher também é circuncidada no coração, tá? Porque antigamente era o homem que os israelitas eles circuncidavam, tiravam o prepúcio do pênis do homem, né? Então aquilo era circuncisão, mas agora a circuncisão é do espírito, então é no coração. Então somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Então você é um adorador através do Espírito de Deus, então você está circuncidado. Ele fala que nos gloriamos em Cristo, então estamos conectados com Cristo, né? E não depositamos a confiança alguma na carne. Então, não depositamos confiança no nosso ego, mas sim nessa conexão com o Espírito de Deus. É claro, né, pessoal? Por isso que eu digo, leia, pessoal. A gente tem que ler, porque quando a gente lê, o Espírito, ele está falando. Ele está usando as pessoas, ele quer usar você. Fale, leia. Entende? Aí o que mais, pessoal? 2 Coríntios 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, olha o que Paulo fala. Ele está dizendo que o Espírito de Deus capacitou a ele para ser ministro de uma nova aliança. Então, a aliança do Espírito. Não da letra, mas do Espírito. É claro, é claro. Eu já me adiantei falando, mas o apóstolo Paulo já está falando, tá? Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. A, a, a como é? Relevância da nova aliança. Então, essa é a nova relevância da nossa aliança. É através do Espírito. Então, você tem que ser guiado pelo Espírito, direcionado por Espírito, e é essa água que você vai receber, tá? E é esse fluxo de vida espiritual que você tem que então. Se não, tá fora. Tá... Os irmãos estão gostando desse bordão. Tá fora, tá, pessoal? Porque o próprio Paulo fala, aquele que não tem o Espírito de Deus não é guiado, não é filho de Deus, tá? Você é uma criatura, pode se tornar? Pode se tornar. Se arrepende e recebe o fluxo da vida, o batismo no Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito de Deus. Se não, tá fora, tá? E não precisa de dinheiro, né? Venha sem dinheiro, compre, você não viu? 1 Pedro 4, versículo 6. Por esse motivo o evangelho foi pregado também aos mortos, para que ele mesmo, julgando no corpo, conforme a humanidade, vive mediante ao Espírito, segundo Deus, os relacionamentos dos crentes. Então, pessoal, por isso que Cristo desceu lá no umbral, né, pessoal? Pregou para o evangelho foi pregado para os mortos. Então, todos que estão no umbral estão mortos, pessoal. E a gente está aqui, o Espírito está usando a noiva, que é a gente, é a igreja, né? A gente somos a noiva de Cristo. O Espírito de Cristo está nos usando para pegar os mortos que estão aqui nessa realidade. Mas Cristo foi lá,
pregou também no umbral, no inferno, né? No Hades, né? Para aquelas consciências que estavam mortas. Por quê? Todos que estão lá no umbral, pessoal, as consciências, eles estão mortos, estão separados de Deus. Então, essa morte lá, morto, é a separação, a consciência dele está separada da fonte. Então, por isso que Cristo foi pregar lá, para conectar ele à fonte, para que ele viva segundo o Espírito de Deus. Então, tem um relacionamento espiritual com Deus, tá? Então, tem gente morta aqui nessa realidade agora? Tem. E a gente que é conectado com Deus, com a espiritualidade, a gente é a noiva de Cristo, o Espírito de Deus está nos convulsionando para fazer com que essas pessoas que estão mortas aqui se conectem a essa fonte. E aí, pessoal? Você está trabalhando, o Espírito está impulsionando a você a isso ou não? Tá? Aí o que mais? Romanos 8, versículo 4 e 5. Porque é justa a exigência da lei que se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então, hoje a gente não pode, a gente tem que andar segundo esse Espírito. Então, porque o Espírito agora é que tem que guiar você que foi chamado, tá? Você que despertou a consciência, então você tem que entrar no Espírito, você tem que entrar nesse fluxo da vida. Porque o fluxo da vida está no Espírito de Deus. Então, você se conecta à fonte. Então, você tem alegria, paz, você tem força, resiliência para suportar toda essa pancada que a gente recebe. A gente recebe pancada, né, pessoal? Aí o que mais? Cadê? Romanos 12, 16. Vivemos em harmonia um com o outro. Não sejamos orgulhosos. Mantenha amizade com gente de condição humilde. Então, que esteja numa frequência boa. E não pense que sabe tudo. Então, não pense. Por isso que é assim, pessoal. Eu mantenho com todo tipo aqui de consciência, tá? E por mais que eu tenha o diploma, eu sei alguma coisa, eu não sei tudo, tá, pessoal? Sempre na humildade, sempre aprendendo. Eu estou aprendendo muito com os irmãos aqui também, tá, pessoal? Do meu canal. Eu estou aprendendo também, né? E é assim, é uma troca, tá, pessoal? A gente vai aprendendo, um ajudando o outro, a gente vai aprendendo um com o outro, tá? Aí o que mais? Romanos 15, a Bíblia fala, tá, pessoal? Romanos 15, versículos 5 e 6. Que Deus, aquele que dá paciência e ânimo, pode ajudá-la a viver completamente, completa harmonia um com o outro. Cada um tendo para com o outro a mesma atitude de Cristo. E então todos nós podemos juntos louvar ao Senhor a uma voz, dando glória a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que viver nessa harmonia, tá, pessoal? Que vai proporcionar, então, a gente ter comunhão com aquelas pessoas que estão numa frequência positiva. É isso que ele falou lá no texto. Porque quando você se junta com pessoas que não estão na mesma vibração, é capaz de ela desequilibrar você, tirar você desse fluxo da vida. Isso que acontece muito, né? Aí fala, desviou da verdade, né? Aí o que mais, pessoal? Romanos 14, versículo 19. Por isso, esforcemos a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, a gente tem que se esforçar para promover tudo que está conduzindo à paz, o equilíbrio, a edificação mútua da gente. A gente tem que trabalhar aí, tá, pessoal? O que mais? Colossenses 3, versículo 12 e 13. Portanto, como o povo escolhido de Deus santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então,
Esse é o fruto do Espírito, tá? Suporte um ao outro e perdoe a queixa que tiver um contra o outro. Então, temos que entrar nessa forma. Perdoe como o Senhor vos perdoou. Então, essa é a frequência, tá, pessoal? O que mais? Colossenses 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revista do amor, que é o elo perfeito. Então, a gente tem que entrar nessa vibração, tá, pessoal? Não pode, tá? A gente que é chamado, é espiritual, não está vibrando no amor, tá fora, pessoal. Eu não sei, eu não entendo, tá, pessoal? Porque tem alguns aí de alguns grupos, nossa, pessoal, eu não quero nem falar, mas tá tudo certo, tá? Vamos lá, 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado. Então, é isso que acontece, tá? Essas pessoas ainda não estão aperfeiçoadas no amor, então elas têm medo. Tá ser um espírito, né? De Deus, que o Espírito de Deus é amor, ele expulsa todo medo. Então, por isso que essas pessoas não vivem, tá, pessoal? Tem medo de, ai, eu quero sair daqui, eu tô sofrendo. Não aproveita a vida que Deus deu. Aí ele fala, Mateus 6,34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupação. Basta cada dia o seu próprio problema. Então, todo dia a pessoa vai ter problema. Então, o que é que Cristo ensina aos discípulos? Não se preocupe com amanhã. Viva hoje. O que é que você está fazendo hoje? Trabalhe a frequência. Viva hoje. Faça o bem. Não se preocupe. Que tudo está no controle. Aí tem um Criador controlando as coisas. Tá? Que mais? Timóteo 2, versículo 4. 2 Timóteo 2, versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver por negócio dessa vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Então, a gente que é alistado, é chamado por Deus, aquele que é espiritual, ele não pode deixar essa vida, ele ser levado por esses negócios dessa vida. Vai atrapalhar a caminhada dele espiritual. E vai atrapalhar ele entrar nesse fluxo da vida, tá? O que mais? Filipenses 4, versículo 6. Não se preocupe com nada. É muito... como é isso, né, pessoal? Não se preocupar com nada, né? Mas em toda oração, peça a Deus que você precisa. Ore sempre com o coração agradecido. Então, não é fácil, né, pessoal? Mas essa é a frequência que a gente tem que estar, que o apóstolo está ensinando a gente, tá, pessoal? O que mais? Deixa eu tomar aqui o suco de maracujá, tá, pessoal? Muito bom, suco de maracujá, né? Aí o que mais que ele fala? Ele fala, Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês. Então, Paulo está dizendo, a graça que foi dada a mim, eu digo a vocês, ninguém atende de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, você não pode ter orgulho de se exaltar, tá? Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Então, se equilibre aí, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, né? Você tem que viver dessa forma. Não pode, tá? Esses orgulhosos aí que diz que eu sou alguma coisa, eu sou. Já caiu, tá, pessoal? Desceu a ladeira de patinete aí sem freio, tá? É preciso alguém frear aí esse camarada aí, que ele tá perdido, tá preso ainda na matriz, tá? Aqueles que é espiritual verdadeiro, ele é humilde, ele sabe, ele entende o jogo, ele tem paciência, tá? É isso. O que mais? Romanos 15, versículo 4 e 5. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito
para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, então, o ensinamento que vem da Escritura, né, pessoal? Mantenhamos a nossa esperança. Então, temos esperança. E muitos querem tirar a nossa esperança. O Deus que concedeu perseverança, ânimo, dê a você um espírito de unidade, então, o espírito que une, né? Segundo Cristo Jesus. Então, o espírito de Cristo. E aquele que não tem o espírito, esse tal não pertence a ele. É claro, né, pessoal? A palavra, por isso que eu gosto de ler as escrituras para você, tá, pessoal? E tem muitos aí, tá? Nossa, eu poderia estar lendo, tá, pessoal? Ele tem live, tem recursos aí melhor do que eu. Poderia estar aí lendo, tá? E levantando muitas almas, edificando muitas almas, muitas consciências despertando, mas é isso, é de acordo com o que a espiritualidade está fazendo, tá? Espero que isso aconteça com mais frequência, tá, pessoal? Tá bom? Agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!